Vetancast Séries, autoridades no assunto. Olá, seja bem-vindo a mais um Vetancast, dessa vez especial aqui no Exponential. E agora eu tenho o prazer de conversar com José Roberto Goulart, que é o CEO da Alibem. Ele acabou de fazer uma palestra aqui. Muito obrigada pelo aceite, obrigada pelas informações. Beto, se assim eu posso chamar. Claro, pode chamar. Mais conhecido como Beto, eu fui até Beto falar... da Alibem. Eu fui até falar o José. Aí me perguntaram, que José? Eu falei, o José Roberto Goulart. Ah, o Beto. É ele mesmo. O Beto da Alibem. Beto, então já contextualizando aqui a parte da tua palestra, você falou bastante do mercado de suínos, né? Sim. E aí você começou falando do exemplo de alpinista, né? Quem cresce sem consolidar arrisca a vida. Sim. Qual foi o momento mais difícil para a Alibem, pensando nisso? Ok. O primeiro prazer em estar aqui na entrevista depois da palestra, acho bem legal. Bom, a suinocultura ela passa sempre por muitos ciclos, né, de dificuldade. O principal, foi ali em 2012, 2011, né, que nós tivemos um período bem complicado, porque tem momentos que eu brinco assim que os astros se alinham ou para o bem ou para o mal, né? E naquele momento nós tivemos várias questões, razões para o mercado mudar, né? Nós tivemos ali um momento que nós tínhamos comprado várias granjas, né, para fazer a verticalização 100%, e naquele mesmo momento que nós tínhamos comprado, que tínhamos ali toda aquela estrutura para mover, o mercado russo, que era o principal mercado de exportação naquele momento, fechou. E combinado com isso, os custos de milho dobraram, assim, aumentaram 50%, o farelo de soja 100%, e o dólar caiu para um patamar ali na época 1,65, 1,75. Né? E você sabe, quando tem um cenário desse, o custo financeiro e aquelas entidades, os órgãos, as instituições financeiras que suprem a questão de recursos, elas também se retraem. Uhum. Então tu tem um momento que é uma combinação perfeita, uma tempestade perfeita para problema. Uhum. Né? E ali sim a gente sentiu muito o problema, né? O mercado, tu tem dificuldade para escoar a tua produção, tu tem dificuldade para captar recursos e tu tem um custo alto. Então ali nós tivemos ali o período que foi o mais difícil, mas graças a Deus, com toda a equipe, com todo o time, a gente conseguiu superar, e aquilo que as granjas trouxeram de problema na hora, de capital de giro e tudo, viraram uma baita solução para verticalização e ganhos futuros no nosso negócio. Muitos ganhos. Ai, que bom. E eu lembro que você estava até contando que a Alibem tem uma história que começou, na verdade, na avicultura, né? Sim, na verdade não. Na verdade é que eu trabalhei 19 anos numa outra empresa de aves, uhum. E o seu Carlos, que é o nosso majoritário, né, o nosso grande, vamos dizer assim, protagonista, ele trabalhou muitos anos também nessa empresa de aves. E quando nós saímos de lá, aí sim que teve a fundação do Alibem. Então tem uma ligação muito grande nas aves, no frango, né? Mas hoje é suinocultura e bovinocultura. Perfeito, Beto. Aí já partindo para o tema de sanidade, você afirmou que a sanidade é o ativo mais valioso que uma agroindústria tem, né? O que a Alibem faz hoje para cumprir essas pautas e ter esse compromisso com biosseguridade? Eu tenho falado sempre que a sanidade, a biossegurança é o nosso grande passaporte para o mercado internacional. Então, tanto o país, né, quanto os estados, quanto as empresas são responsáveis por manter essa sanidade num alto padrão, um alto nível, nessa forma que nós temos hoje. Hoje eu te falo assim, nós temos uma lua de mel com a sanidade, né? Porque nós não temos PIRS, não temos aftosa, não temos a peste suína africana, não temos doenças que estão hoje em todos os continentes. Né? Tu tem na África, na América Central, na América do Norte, na Europa, na África, na Ásia, tem PIRS, tem PED, tem aftosa, e nós aqui estamos eu mostrei o mapa, né? Naquele quadro verde, o Brasil é uma ilha de sanidade no mundo. Então, o que a Alibem faz é o que também se prega pela BPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, e que é o que se prega nas entidades regionais,
de trabalhar o produtor, de trabalhar a indústria, de trabalhar a conscientização de todos para ser responsáveis para manter esse status que a gente adquiriu. Né? Então, não ter visitas, né, sem ter todo o cuidado, a higienização dos caminhões, a higienização de fornecedores que chegam para trazer equipamentos ou terceiros que venham trabalhar, né, e a pressão em cima dos órgãos públicos para que mantenham o rigor nos aeroportos e portos. Então, tu trabalha internamente, trabalha na entidade estadual também para pregar isso para todas as empresas cumprirem esse tema e também trabalha a nível nacional. Então, é o patrimônio que nós temos hoje. Perfeito. E aí, já partindo para o tema de pessoas, você disse que acaba sofrendo com a mão de obra qualificada, né? Quais têm sido as soluções que a Libem encontra diante dessa dificuldade? Mão de obra tem sido um problema relatado por várias empresas no Brasil. Não é uma peculiaridade da Libem, mas a falta de mão de obra, principalmente os serviços de frigorífico e granjas, tem muita dificuldade de conseguir essas pessoas. Então, o que a gente tem trabalhado bastante, isso tem sido uma rotina para nós, primeiro é tentar automatizar e melhorar essas áreas com algum tipo de tecnologia, né? Segundo, é tentar manter as pessoas que a gente consegue contratar. E aí tem todo um trabalho de recursos humanos, de liderança, de capacitação das lideranças, para que saibam lidar com seus grupos, para que ele domine esse time dele, né, que todos tenham um compromisso, uma disciplina com a empresa e também uma premiação, uma remuneração diferenciada para que atraia mais pessoas, né, e que a gente consiga manter o quadro, o QL, né, o quadro de dotação, dentro daquilo que vai atender o padrão de qualidade que a gente precisa, o serviço que a gente precisa oferecer e os produtos com qualidade que nós temos que colocar aí no mundo afora. Perfeito, então realmente é investir na parte de recursos humanos para diminuir esse turnover, né? E aí eu queria entrar nessa parte. A tecnologia também tem ajudado? A tecnologia, a automação de serviços, esteiras, equipamentos. Claro que muitos frigoríficos têm uma condição difícil de se instalar alguma coisa mais moderna, né? Pelo ser antigo, mas a solução passa por aí. É tecnologia, automação e trabalhar recursos humanos, trabalhar as lideranças, trabalhar o quadro, as equipes, os times. Perfeito. E aqui já partindo para a última pergunta, Beto, para o dono de frigorífico que escuta e vai estar interessado, porque afinal de contas é o porta-voz da Libem que está falando aqui, é melhor ser grande ou ser especialista em nichos de carne premium? Olha, nos últimos anos a gente aprendeu que não é ser grande, né? A gente tem que crescer com responsabilidade, com segurança financeira. Para nós hoje, disciplina financeira é o primeiro ponto, né? Ter um caixa forte, porque tu tendo recursos, tu vai passar as dificuldades com mais tranquilidade. E no dia a dia tu compra melhor, tu vende melhor, né? Tu tem captação de recursos a uma taxa de juro menor, porque o teu risco é mais baixo. Então o trabalho que se faz hoje é muito em cima de disciplina financeira, né? E para não ter dor de cabeça. Vamos crescer com taxa de juros adequado, captação de recurso adequado, de longo prazo, e também crescer sabendo onde tu vai colocar o produto. Não adianta crescer por crescer. Crescer e depois não saber onde tu vai vender, ou se tu vai direcionar para produtos processados, se vai fazer produtos para exportação. Também tem uma máxima assim, os mercados têm que puxar. Tu tem que abrir um Japão, tem que abrir uma Coreia, tem que abrir um México, que o Rio Grande do Sul ainda não, nem o Paraná ainda estão correndo atrás, que Santa Catarina já é habilitado. Nós temos esse dever de casa antes de crescer. É conseguir essas habilitações para que tenha uma demanda puxada. E aí sim, nós temos aí o crescimento. Bom, então fazendo um gancho nisso que você falou, qual que são as perspectivas para a exportação de carne suína para esse ano? Olha, nós temos aí aqueles habilitações que Santa Catarina tem, já que desde maio de 2021 a gente adquiriu o mesmo status sanitário de livre de aftosa sem vacinação. Vamos dizer, hoje São Luís exporta o México. Apesar de ter uma cota e tudo, ele tem México. O Rio Grande do Sul não tem. Coreia do Sul e Japão, eles têm, nós não temos.
Eles têm Estados Unidos e Canadá algumas plantas, nós não temos. Eles têm China com osso e miúdos externos, nós não temos. Mas agora eu acho que está tendo uma luz para isso. A Coreia do Sul, tem uma visita do ministro agora, deu uma sinalização de reconhecimento de área livre de aftosa sem vacinação, que pode abrir o caminho para uma abertura de plantas. Tu tem China, que teve a salvaguarda e tem uma contrapartida que o Brasil está pedindo, que é também o reconhecimento da China, porque nós somos reconhecidos pela OIE, mas os países têm que fazer o reconhecimento. Fazendo esse reconhecimento, ele tira uma pedra do caminho, ele dá uma condição que a gente possa pleitear a abertura de carne com osso e miúdos, que a China remunera, por exemplo, nós falamos muito do pé de frango aqui, né? Mas o pé suíno hoje tu vende $800 em Hong Kong e na China é $3.500. Então, e um suíno tem 1,8 kg de pé. Sim. Quer dizer que nós podemos ter um ganho muito grande nos miúdos vendidos para a China. E aí não é vender carne para a China, é vender miúdos para a China, que resolve um problema dele, que ele tem uma carência, e resolve um problema nosso, que é colocar esse produto com um valor agregado. Então nós temos muitas oportunidades ainda. Maravilha, que bom que a gente tem essa perspectiva positiva para o mercado, né? Tá certo, então, muito obrigada, Beto, pela tua entrevista e pelas contribuições. Eu que agradeço. Obrigada. E nos vemos no próximo Vetancast. Até! Vetancast Séries, autoridades no assunto.